bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu moro nos Estados Unidos, eu sou fundador da Fueltech, mas hoje eu estou aqui para falar de histórias de carros, estou para falar desse Opala que chegou finalmente aqui nos Estados Unidos. Esse carro tem uma história épica, ele é um SS74 de plaqueta que a gente trouxe para os Estados Unidos e antes de vir para os Estados Unidos ele foi preparado no Brasil com um motor, escapamento no paralama, que vai chocar os americanos e finalmente esse carro chegou aqui. Vocês vão ver como é que foi a chegada dele em Miami, vocês vão ver o transporte dele aqui para a Geórgia, que foi incrível, a maneira como ele veio e como é que ele chegou. Vocês vão ver os perrengues já do início, já tivemos alguns problemas que tivemos que resolver, vocês vão acompanhar isso hoje como é que foi e vão ver esse carro funcionando aqui. Até neve ele pegou um pouquinho e agora a gente está preparando o carro para mais aventuras aí. Então agora que ele chegou nos Estados Unidos a gente vai poder contar bastante história dele. Então, seguinte, ó, não esquece de deixar os comentários aí, deixa o like se está gostando desse vídeo, se inscrever no canal, bota na TV aí, assiste porque esse episódio merece ser assistido com a família, chama todo mundo aí, vamos curtir ele. Antes de entrar no episódio e contando a história da chegada do Opala, eu quero contar para vocês uma grande novidade que eu estou muito contente de compartilhar. Todos vocês têm acompanhado os episódios e vocês têm muita gente que participa desses episódios e das sagas diretamente e indireta. Seja quem está aqui caindo no golpe do churrasco, quem está botando a mão na massa, quem está dando ideia, quem está ajudando com o que tem que comprar, com o que tem que fazer, quem está assistindo, botando um comentário, quem está compartilhando, quem está trazendo um amigo ou a família para assistir, não importa, todo mundo participa. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque é uma maneira de ligar, digamos assim, vocês comigo e com os carros de uma maneira emocional. Então, você sabe que esses projetos, esses carros, eles sempre são... Eu sempre tento fazer algo único, algo que remeta a alguma memória emocional, algo que traga alguma coisa positiva, algo que nos faça assim sentir bem, né? A gente, cada vez mais as pessoas entendem, nós, amantes de carros, o quanto nos motiva ter um carro preparado ou fazer algo diferente, ou limpar o carro, ou competir. Tem inúmeras formas de ter um carro na tua vida e fazer ele te ajudar na motivação e para o dia a dia e ter forças para batalhar e para trabalhar mais sério. Então, é uma coisa no fundo muito emocional. E uma das coisas que eu sempre gosto de fazer também é ter uma maneira de que vocês possam vestir essa camisa, vocês possam estar se sentindo junto, né? Eu até brinco, a gente se sente muito amigo, se sente direto, acho que muitos de vocês conversam comigo assim, como eu sendo o melhor amigo de vocês, porque a gente está muito próximo nesses vídeos. Eu tento fazer de uma maneira exatamente dessa, como se eu estivesse batendo um papo com um amigo. E uma da forma que eu também acho muito legal são as camisetas. E vocês sabem que ano passado a gente fez a primeira camiseta da Ferrari, foi aquela loucura, né? Todo mundo queria aquela camiseta, foi a primeira camiseta, foi um susto até pra gente, como vocês curtiram a ideia de colecionar, de ter assim, desde a primeira camiseta até as sagas, até as outras, e obviamente não ia parar por ali. Então, hoje, nesse exato momento que esse vídeo está indo ao ar, no site da Fueltech tem 4 lançamentos simultâneos aí, que são 4 camisetas de 4 sagas diferentes. Uma delas, obviamente, é do Opala, em comemoração à chegada do Opala aqui nos Estados Unidos. E olha aqui, deixa eu mostrar para vocês essa arte aqui, ó. É uma arte que a gente fez que ficou fantástica, na minha opinião, uma das melhores e mais engraçadas que a gente já fez. Espero que vocês curtam, espero que vocês sintam, ao vestir essa camiseta, que vocês estão aqui do meu lado, estão fazendo parte dessa saga. E tem 3 camisetas mais, que é uma segunda camiseta, uma estampa diferente da Ferrari, uma camiseta também muito legal, é uma estampa que eu curto muito. Tem uma camiseta do meu Calibra, que é o meu primeiro carro preparado de verdade mesmo, é o carro mais, digamos assim, ligado a mim que eu tenho. É o Calibra no Brasil, o Calibra vermelho, ficou fantástica essa camiseta. Tem uma camiseta do C8 também, que também ficou uma estampa assim, com uma memória. Quem não se lembra do recorde dos 8 segundos, a ligação da minha esposa bem depois do recorde, toda a batalha para chegar naquele recorde. Então assim, ó, essas 4 camisetas, que é a do Opala, o do Calibra, a da Ferrari e a do C8, nesse momento estão disponíveis para quem quiser comprar e para quem quiser de vocês colecionar e quem quiser apoiar, porque no fundo também eu só estou fazendo isso aqui de uma forma de compartilhar com vocês. Eu brinco, para mim isso aqui é excelente, eu tenho uma desculpa para mexer nesses carros, para expor a minha paixão, trazer amigos, fazer projetos em conjunto e ao mesmo tempo, no fundo, a gente está compartilhando várias outras experiências. Então é o seguinte, ó, quem quiser pode entrar no site, pode comprar. Eu fiz um negócio também especial, até brinquei, um pacote Fan Master para quem quiser as 4. Essa é a dica aí, inclusive de presente aí para
as esposas, para as namoradas e para quem quiser dar um presente diferente aí, ó, entra lá, por favor, apoiem esses projetos também, porque essa é uma forma de eu saber o quanto vocês estão curtindo isso aí. Chega agora de papo e agora vamos assistir o episódio do Opala, porque essa chegada nos Estados Unidos foi fantástica. Eu não estava presente em Miami quando ele chegou, o Daniel DG, né, que é o dono do Opala, meu parceirão aqui, que a gente está trazendo esse carro para os Estados Unidos, foi receber o carro pessoalmente em Miami, ele veio do Brasil, e vocês vão ver como é que foi essa história aí lá em Miami. Eu vou assistir junto com vocês, tá? Porque eu não estava lá, e depois vocês vão ver a chegada do carro aqui na Georgia. Então, vamos lá. Vou lá buscar o Opala. Vem comigo. O pessoal da Losada já me ligou. O container chegou lá no warehouse deles, está liberado. Vou lá agora abrir o container e já começar o processo. Pessoal, chegando aqui no posto para comprar o E85, que é o combustível que a gente vai utilizar no Opala, que seria o álcool com 15% de gasolina. Vamos ver se eu consigo comprar aqui, se aqui tem, porque não é todos os postos que vende. Diesel, gasolina, não tem. Vendo as outras bombas. Bom, acabou que eu não achei no Sunoco. Aí eu encontrei um aplicativo aqui, E85 App, que ele te dá as dicas de onde tem etanol E85, os postos mais próximos. Aí eu estou indo agora para ver se eu consigo comprar o combustível para o Opala. Vamos ver se dessa vez dá bom. Então, pessoal, cheguei aqui para abastecer. Primeiro abastecimento do Opala. Vai faltar um golinho de metanol. Mas isso eu vou ver se eu consigo providenciar. Pessoal, estamos chegando aqui no armazém. O container chega no porto, né? O navio traz até o porto. E do porto vem aqui por esse armazém, onde que o pessoal abre e faz só da parte da documentação. Por aqui. Tem algum centro de distribuição da Amazon também. Ó, olha que bacana o Corvette. Modelo C7. Muito bonito. Pessoal, estamos chegando aqui no armazém onde está o container com Opala. Será que é um desses aí? 156, é aqui. O Opala vem em um desses containers aí com certeza. O 56. Pessoal, cheguei aqui no armazém onde está o Opala. Olha só, a primeira coisa que eu vejo aqui quando eu abro. Acho que é o DTA do vaqueiro, hein? Legal, mas vinha buscar o Opala. Cadê ele? Legal, tá aí. Tá aí, que legal ver esse carro aqui, viu? Olha só. Bom, vamos amarrar esse logo e tirar pra fora. Já quero funcionar. Ó, veio junto com uma Kombi. O pessoal gosta bastante desses carros aqui. Ó, olha o que tá ali no canto. Quem conhece esse carro aí lá do Brasil?
Que show. E aí, vamos desamarrar? Vamos começar então, vamos tirar. Olha só que legal. Tá aí. Depois de quase um mês. Tá na terra do tio Sam. Inteiraço. Pode borrar? Aquele lado tá bem? Tá bem? Tá vendo aí? Ok. Aí. Tá aí o Opalão dos Estados Unidos. Aquela checada está tudo inteiro. Mas tá, o pessoal é muito bom no que faz. Vamos tentar funcionar o carro. Precisava de um spray WD-40 na turbina. Vamos ver como é que tá a bateria. Caramba, suei frio agora. Tava um barulho estranho, mas é a descarga batendo no paralama. Vou deixar pro Anderson resolver isso. Ó, gelei aqui agora. Vamos tentar de novo a partida. Que falta um WD-40 não faz. Vamos lá. Injetar mais álcool. O prime da bomba de combustível. Deve estar bem seco o motor. Vamos tentar novamente. Tá quase. Mais uma vai, eu acho. minutes later. Mais uma e firma. Aê, primeira funcionada do Opalão nos Estados Unidos. Show! Que top, cara. Olha isso. Acordou a máquina. Vamos conferir pressão de óleo. Pressão de óleo ok. Sonda ok. Ah, é isso aí, que legal, eu tô muito feliz. Tá aí 57 graus o motor. Esperar chegar nos 70. Cara, que legal, tô muito feliz.
consertar o painel pro Anderson. Falta colocar o marcador de velocidade, de RPM, combustível e temperatura. Aí, Anderson, consertar esse painel é com você, hein? Marcha lenta. Tá aí, que legal. Primeira funcionária em solo americano. Tá aí inteirão. Agora é começar as sagas. Tá aí o Opalão funcionando tudo. Top demais. Bora, né? Dá uma roda aí. Primeiro rolê de Opala dos Estados Unidos, hein? Bora acelerar, né? Olha o barulho do seisão. Legal, né? Na hora que entra, faz um... Vamos revisar tudo primeiro.
Olha aí, ó. Os dois já estão aí. Então tá aí o Opalão. Já tá com a placa temporária. E hoje é o primeiro dia que eu ando com ele na rua. Tô aqui em Miami Beach. Vou dar uma volta com ele nas principais ruas aqui agora. Esse carro aqui do lado, quem conhece? Isso é um clássico, hein? Acho que dá um projetinho legal. Olha aí. Mas beleza, vamos de Opala. Tá aí. Aí, pessoal, Miami Beach andando de Opalão turbo. É isso aí.
aqui para carregar o Opala, o Supra e o Mustang. Vou carregar para cima da carreta aqui e fazer um delivery diretamente para Fueltech. O brabo, ele é... Tá frio aqui. A embreagem dele é bruta, rapaz. Não gostou muito do combustível daqui. Fizer mais uma parada aqui para abastecer. Tomar um banho também já de uma vez. Parada de caminhão aqui nos Estados Unidos, ó. Às vezes a pessoa é curiosa para saber como é que funciona. Lá é as bombas lá onde abastece, lá pra frente lá, ó. Aí aqui a área onde tem restaurante, conveniência, banheiro com chuveiro, tem lavanderia, tem cinema, academia, bastante coisa aqui. Aqui é onde os caminhões ficam parados. Aí eu parei, dei uma olhada na carga também, tá tudo certo. Toda apertada. Não soltou nada. O palão tá firme aí. Ah, alô, palão. Galera passa, fica tudo doido. Aí, ó. A carguinha tá filé. Coloquei essas madeiras aqui porque o Opala tá sem freio de mão, então fiquei com medo que ele ficasse mexendo muito. Aí ele vai frouxando essas cintas se ficar mexendo demais. Aí eu coloquei essas duas madeiras, uma na frente e atrás. O Supra e o Mustang tem freio de mão bom, bem forte. Então não dá nada. Agora esse Supra tá bonito, ó. Esse carro tá bem inteiro, cara. Um ondulado na lataria do carro. Você vê uma coisinha bem aqui embaixo, aqui, bem pouca coisa. Tá bonito. Carro bonito. Vamos seguir viagem, que ainda temos 8 horas pela frente.
Olha quem chegou aqui, ó. Olha a entrega que eu recebi agora aqui de manhã. Um dia gelado na Geórgia. E o que vocês acharam desse caminhão aqui da entrega? Antes de ver os carros, eu quero ver esse caminhão aqui, ó. Esse cara aqui é brasileiro, ó. Olha o caminhão. Vem cá, meu. Vem cá. Quem é que veio fazer entrega muito especial? Jean Bonato. E aí? Bom, meu? E aí, meu? Fez boa viagem? Demais. Cuidou bem das joias aí? Fiz uns burnout lá na Flórida antes de vir. Cara, ó, não podia ter sido melhor ó, a entrega. Olha o caminhão do Jean, cara. Pô, que coisa louca. Os caras na rua devem tirar muita foto, né? Ficaram tirando foto e passaram do lado, buzinar, fazia assim. Vamos olhar os carros agora aqui que eu tô curioso, ó. É o seguinte, ó. Vou fazer um suspense, eu não vou falar nada desses outros dois carros aqui, ó. E eu vou mostrar só o Opala aqui, ó. Olha aí o Opala, famoso Opala. Esse aqui vai fazer história nos Estados Unidos, ó. SS. Cara, esse aqui, os americanos estão muito curiosos. Muito curiosos. Olha aí, ó. Chegou o Opala. Demorou, mas chegou. Esse é canhão. Esse aí vai fazer história nos Estados Unidos. Bom, vamos descarregar, vamos abrir a porta ali. E vamos começar a brincar com as joias aqui, ó. Show de bola. E aqui, ó, eu não sei a ordem desses episódios aqui, ó. Mas vocês podem ver quem apareceu pro churrasco de novo aqui, ó. Ajoelhado, pagando penitência aí, ó. Cara, parece que tem um imã pra isso, né? Seu Marcelo Pires. Que mal eu fiz, cara. O cara das sagas aqui, o que mais caiu no golpe do churrasco na história até hoje. E aí, meu? E aí? Tá regulando válvula de motor a ar agora. Que fim de carreira, hein, meu? Fim de carreira mexendo em Fuca, né, cara? Mas tem peça de V8, tem peça de V8. Esse aqui é o seguinte, esse aqui, ó. Esse é o carro do Peterson Fuser, brasileiro, né? Vocês vão ver, se não viram, vão ver um episódio desse carro aí. Então, e aí o Marcelo tá envolvido nessa enrascada aí. Só que é o seguinte, agora pra gente descarregar o Opala, a gente tem que tirar o carro do dinamômetro, porque aqui é onde é que a gente usa essa doca de descarga, né? Então, vamos preparar aqui agora. Legal. Ok. E aí, posso ligar o carro já ou não? Pode. Será que vai ligar isso aqui, ó? Olha aí, ó. Primeira sentada na Opala nos Estados Unidos. Olha só. Bom, tem pressão de combustível. Acho que vai precisar de um sprayzinho. Tá mais frio que lá em Miami. Isso cabe minha mão, cara. Marcelo, você sabe abrir Dodge? Pega o pé de carro lá. Traz o plasma. Aqui. E olha aí o motorzão. Tá todo... E seguinte, ele tá acertado meio pro metanol, meio pro etanol do Brasil. Não sei nem qual dos dois estava o mapa lá, o Dani da Pro Auto deixou. E agora botaram um E85 aqui. Ficou bem boa mesmo, cara. O Dani já tá me arrumando encrenca. Pô, Dani, aí, ó. qual é que é, cara? Foi? Vai mais. Six months later. Oops. Oh! Deu. Era só
turbina aqui. Estragou alguma coisa? Não. Só a nossa moral. Nessa parte você corta no vídeo. Não, essa parte tem que deixar. Vamos tentar de novo. Olá. Tem que deixar mais de meio menos para ele secar o que tá lá dentro. Dá bastante água. Bota spray mais. 8 semesters later. Tem uma bala 4 cilindros. Esse é o bala 400 corró. Tá, vamos tirar assim. Fazer a volta. Sabe o que eu acho que tá? Ele tá sujando os bicos. Ele tá lá em Orlando, ele teve que tirar os bicos e dar um flush nos bicos. É. Tá. Agora não tem força pra subir. O cara é forte pra caralho, né? Daqui lá de cavalo aqui, velho. Pronto. Pronto, agora tá aí, vamos ter que descobrir. Primeira lição. É. No momento que tu comprar o Opala, no mínimo tem que ter 4 amigos. É, tá bom, tá bom. Agora é o seguinte, agora nós vamos... Não, mas sabe o que tá acontecendo? Esse carro tem um tanque que tá totalmente sujo. Ah, peraí. Esse carro tem um tanque que tá totalmente sujo e suja os bicos. Isso aconteceu já em São Paulo, quando a gente tava andando em São Paulo. E aconteceu quando o carro chegou em Orlando aqui. Vocês viram o DG aí, teve
trabalhão aí. Então, aqui a gente vai limpar os bicos e vai dar certo, mas vamos ter que resolver esse negócio do tanque. Deixa eu bater um papo com esse cara aqui agora, que missão cumprida. Missão aí. cumprida, já entrega os carros já. Ah, cara, quando eu te mandei uma mensagem, né, esses dias, eu precisava trazer esses carros de Miami, e eu me lembrei do teu caminhão, nem sabia se tu podia trazer ou não, na verdade não é o teu tipo de negócio, né? Não, não é. Tu carrega no flatbed aqui, tu carrega... material de construção. Aham. Mas deu perfeito pros carros, hein? Deu. Certinho, os 3 carros compro certinho em cima, arrisca. Não sobrou nada nem pra trás nem pra frente do espaço. Ai, que legal, cara. Fiquei feliz de ver. E assim, ó, pra quem... esse cara aqui é um cara que eu já acompanhava fazia um tempo, porque quem gosta de caminhão, até deixa eu mostrar o teu caminhão aqui, ó. Sabe que eu me lembrei uma coisa? Quando eu era criança, assim, tipo 6 anos de idade, 10, 12, eu tinha um quadro de um caminhão exatamente igual, assim, do Peterbilt, assim, na minha parede, assim, do quarto. Esse é o clássico americano, né? É. Cara, é muito legal, né, meu? E esse caminhãozão deve chamar muita atenção na rua, assim. Chama. Cara, os caras devem ficar loucos, né? Ele passa, tira foto, óleo. E essa altura do chão, o pessoal vai perguntar, tá, mas anda assim? Não, aí tá todo baixo, né? Suspensão a ar. Olha que altura, cara. Olha aqui, ó. 2 dedos do chão. O projeto é baixar um pouquinho mais. Mas conta um pouquinho, aproveita aí que a gente tá falando. Eu gosto de... Acho que é legal sempre misturar no meio do... Quando a gente conta das histórias dos carros, assim, das pessoas, né? Tu é um brasileiro aí, né, que tá... Quantos anos nos Estados Unidos? 23. 23 anos já, cara. 23. Vim com meus pais. O pai veio em 97 e eu vim em 98. É isso mesmo, 97 eu vim em 98. Caramba, faz tempo já. Faz tempo. E quanto tempo tu trabalha aqui com caminhão? O caminhão tem 16 anos. E esse aqui tu tem quanto tempo? Esse faz 7. 7 anos que eu tenho esse. Eu vejo, pessoal, quem gosta de acompanhar, tem o Instagram dele, ele sempre posta uns stories assim, muito maluco, muito legal assim, os cenas, porque tu mora no norte, né? Lá tem bastante neve, né? Lá é frio demais, o extremo norte lá é complicado pra morar lá. Né? Mas já tô lá, já tem tempo, já acostuma, né? Sim. Já tô lá faz tempo. E tu é o poleiro ou não? Cara, eu tô montando uma caravana no Brasil lá. Tô sabendo. Tá lá em Curitiba. A gente comprou o carro praticamente quase pronto, mas era um motor 4 polegadas a álcool, né? E como eu moro lá em Massachusetts, lá não tem imposto com E85. Sim, tu viu a dificuldade que foi aqui do Opala pegar também, então, né? Aí a gente decidiu fazer ela a gasolina, mas como o motor já era 4 polegadas, eu tive que trocar o motor. Quem tá fazendo é o Kleber lá da Serentine. Amigão meu, grande, muito tempo eles bem caprichosos, rapaz, cara. Não, que Tô legal. feliz com o projeto. Tá quase pronto. Em abril ela vai estar aqui. Show. Vou trazer pra cá. Não, e cara, isso é legal, nós tem até assim pelos vídeos, pelo material assim que eu tô compartilhando, tem tanta gente, tanto brasileiro que a gente tá se encontrando agora, assim, né? Na verdade tá meio que reunindo um pouco os brasileiros nos Estados Unidos também, né? Tá vindo tanto Opala, lá no norte já tem... Estamos com... Em Massachusetts tem 1,92, 2,78... 2,74. Alguém sabe quantos Opala tem nos Estados Unidos, assim, não é possível contar, mas assim, deve ter uns 30 pelo menos. Cada vez chega mais, né? Esse ano chegou muito, né? Tem bastante. Tu levou esses dias uma carreta de... Foi um amigo meu, foi o José na cegonha. Ele foi buscar lá no Losada, buscou os carros dos rapazes lá de Massachusetts. Até um agradecimento especial aí pro Pablo Losada, né, que trouxe o Opala aí, serviço exemplar, assim, ó, bonitinho, botamos no porto, veio pra cá bonitinho, tudo certinho, deu uma mão, inclusive, pra agilizar a armazenagem, transporte aí, recomendo aí, viu? Ele já fez todos os carros do TK, do Chuck Fury, né, fez pra ir pro Brasil, pra voltar e vice-versa e sei lá o que mais. E ainda também o carro do Kaká Daoud, né? Foi ele que trouxe para os Estados Unidos aquela vez temporária e levou de volta pro Brasil também. Ele que trouxe o Opala dos guri também lá de lá. Acho que ele tá trazendo a maioria dos carros, né? Tipo, toda semana. Eu sei que lá no armazém tinha umas Kombi legal, né? Tinha uma Kombi e um golzinho bola turbinado. Eu não sei de quem é o carro. O gol não é bola, é um G3, eu acho que é, o G4, G3. Nem sei o ano, mas é um golzinho branco. É do Vaqueiro, do Antônio Vaqueiro, que ele corria de DTA no Brasil, esse carro é DTA no Brasil e ele vai correr aqui quantos rodas? Parece ser forte, cara. É forte, mais de 1000 cavalos, é um dos carros. Na época, assim, em 2007, 8, 10, eu acho que ele corria, mais forte, era um dos mais rápidos que tem e ele atualizou todo o carro agora, o Xande fez toda a atualização. O carro vai andar bem. Vai vir pra cá também? Vai vir, vai passar no Giramontes, vamos estar acompanhando. Cara, me mostra esse caminhão por dentro aí. Vamos. Eu sempre quis ver um negócio desse aí e vou me lembrar uma coisa de criança aí. Esse aqui é um pouco diferenciado pelo fato que a
gabina dele, ela é... Entra lá pra você ver. A parte de trás pode ver que não tem cama lá, né? Deixa eu ver aqui. Caramba. Não tem cama, e aí? Pois é, a cama ela desce. Deixa eu entrar Tá aqui. vendo? Toda essa parte de trás aí é a cama. Isso aqui? É, tá vendo que tem um cinto em cima? Aham. lá? Aí solta Solta aqui. o cinto, ela vem aqui, a cama para aqui, ó. Sim. Porque na verdade a jogada do caminhão aqui, o cara não pode ficar dependendo de hotel, esse Não. tipo de coisa, né? Aí aqui tem uma mesa, quer ver? Que legal, meu. Aqui, ó. Ah. Aí a mesinha. Sim, faz tudo aqui. Aham. Em geladeira aí, não? Aqui. Aí, ó. Aham. Ah, é Os uma... armários de roupa, aqui eu guardo um mantimento. Porque na verdade tu fica na rua assim, tu fica na estrada a semana inteira. 5 dias, né? É. 5 dias. Mas é confortável. Sim. Pra mim é confortável. Cara, é bom pra Aí caramba. um porta-treco aqui pra ficar mais fácil, acesso as coisas aqui. Esse painel aqui, como é que o cara se acha? Então? Painelzão aqui é... Tem relógio até pro motorista. E que motor que tem esse caminhão? Esse é um Caterpillar. Quantos HP mais ou menos, ou como é que é? 600. E puxa fácil qualquer coisa aí? Puxa. Caixa 18 marcha. O Caramba. caminhão é... Isso aqui é uma coisa, explica aí como é que faz os 18 marchas aí. Aqui, na real, pra arrancar, só que usa embreagem, né? Aham. Daí aqui tem a primeira tratora pra trás. Aí a primeira simples aqui. Aí você pode fazer um split das marchas aqui também. Em todas as quatro primeiras marchas da caixa baixa. No caso que a baixa tá com esse botão pra baixo aqui, tá vendo aqui? Aham. Aí quando você termina a última marcha, que é a quarta aqui embaixo, aqui, você bate isso aqui pra cima e a alavanca pra frente. Daí você faz o split de todas as 4 marchas em cima. Caramba, o meu cara tem que ter pro cara se embaranar disso aí é fácil também. E quando eu comecei, eu tinha que parar o caminhão várias vezes pra começar de novo. Cara, porque eu já tinha visto assim algumas informações, mas assim, o cara pegar a manha mesmo e fazer é foda. Quando eu hein? comecei, eu lembro que um americano que me ensinou, não é que me ensinou, mas eu trabalhava de funcionário, né? Aham. Aí ele sentava no banco do passageiro e eu dirigindo. E na época eu tinha só o permit ainda, eu tava tirando ainda a carteira de caminhão. Aham. Aí toda vez que eu errava uma marcha, eu esquecia o pé aqui assim, ó. É. Só de deixar o pé aqui, ele me dava um soco no braço. Aí ele falava, não deixe o pé na embreagem. Não, Rael, cada vez que você deixar o pé em cima da embreagem, eu vou te dar um murro no seu braço. Aí eu aprendi a não deixar o pé, porque toda vez que você descansa o pé em cima do pedal da embreagem, vai dar desgaste, né? Sim. E mesma coisa a marcha. Cada Sim. arranhada era um soquinho no braço. Eu falei, não, chega de levar soco no braço, eu vou aprender. E que quilometragem tem quantas milhas tem esse caminhão, por exemplo? O caminhão em si tá com 1.620.000. 1.600.000 milhas. Isso dá 1.000 2 milhas. Dá mais milhões que e 400 É mil. 1.6, né? É, mais ou menos. Caramba. Aí o motor tá com... O motor tem 18 mil milhas que foi feito. Ah, é o Foi novinho. feito agora. Ah. Fez agora. Fez meia dúzia de viagem, hein? É, fiz só 4 semanas, trabalhei só 4 semanas. É. Essa é a quarta, Vá. depois que eu fiz o motor. Que show, meu. Legal. Deu pra conhecer um pouquinho aí como é que é a vida aí dentro do caminhão aqui nos Estados Unidos. Mais confortável que os do Brasil, né? Os do Brasil bem pequenininhos. Sim. Né? Tu veio, lá tu não, quando tu veio tu era guri ainda, né? Ah, tinha recém feito 16. Aham. Não sei. Sim, nem tinha trabalhado lá então. Não, nada. Trabalhei sim, coisas, servicinho assim com meu pai. O pai era serralheiro na época lá, né? Daí ele veio embora. Aí a gente veio logo em seguida. Ah, que legal. Missão cumprida. Muito obrigado. Próxima, se precisar, Então, vamos ver. a gente traz também. Por enquanto a gente tem que organizar um pouquinho esses aí e Não, dar uma tá negociada em certo. casa pra vir mais carro aí, mas. Nossa, nem fala. em casa é o pior. Tem Em casa é o pior. Diane, se tá vendo esse vídeo aí, eu não tive escolha, sabe? Eu já falei, o carro não é meu, né? O Opala não é meu, né? Isso aí. Tá igual eu lá em casa com a minha caravana. Minha mulher perguntou umas 50 vezes, quanto é que você já gastou nesse carro? Então, sabe que ela pode olhar esse vídeo, então agora é hora de tu falar. A gente Não, edita depois. eu ó. gastei o que a gente combinou, fica tranquilo. Tomara que, como é que é? Tomara que a minha mulher não venda meus carros o dia que eu morrer pelo Nossa. preço que ela acha que eu paguei. Meu Deus. Aí é tudo de graça, né? Show, cara. Obrigadão mesmo. Valeu. Valeu mesmo. Até a Obrigado pela próxima. oportunidade. Vamos lá que agora a gente tem trabalho no Opala aí, ó. Estamos aqui olhando agora os americanos. Garrett, you looking for the car, learning about that? Yeah. It's different.
O Garrett é um americano. Ele tem aquele Nissan, aquele Silvio ali fora. E não entende, eles não entendem como é que é o motor de Opala aqui. E aí estamos explicando pra ele que os dutos são siamês, que o bloco é de... o cabeçote é de ferro, que tira 1000 HP, até 2000 HP nos TT no Brasil. Essa impressão é legal. Bom, é o seguinte, agora nós vamos pegar a máquina de testar bico e vamos limpar os bicos, vamos dar uma revisada. Temos que falar, provavelmente tem que trocar o óleo, tem umas manutençãozinha aí pra gente poder andar na rua com ele. Testando aqui os bicos, realmente tava trancado os bicos, né? Sim, tá muita sujeira. É, na verdade é o seguinte, ó, agora vamos ter que descobrir se a gente consegue um tanque aqui, que a gente tá com desconfiança que esse tanque tá, sei lá, podre por dentro, alguma coisa assim, né? Mas por fora tá bonito, vamos ver por dentro. Mas a gente já sabia disso aí lá em São Paulo mesmo já tinha dado problema. Tirar o tanque agora aqui e vamos ver como é que tá. Mas isso aí faz parte. Fernandinho tá com saudade de mexer em carro brasileiro ou não? Sim, matando a saudade aqui, né? Mas é vermelho também, ó. Aí, ó. O JB veio trazer os carros aqui, ó. Faz 2 dias que tá aqui. Não quero ir embora mais. Faz 2 dias que ele tá aqui, não vai embora mais. Não sei se eu mando ele embora. Tô brincando. E nós estamos aqui no luto do Opala. Tem uma listinha de coisas pra fazer, né? Sim, eu tava vendo lá. Ah, é, o Dani mandou lá. Aí é o seguinte, Fernandinho. Cara, de amor que ele mandou. Tu veio pros Estados Unidos e foi mexer em Opala, cara. Imagina. Aí, ó, step. Tanque aqui a gente já vai desconectar, tirar. Vamos lá. Tem as coisinhas que a gente vamos deixar bonitinho. Deixa eu mostrar um pouquinho agora do que é o motor e como é que foi a preparação aqui. Começando de cima para baixo aqui, ó. Tampa de válvula da Expert, ó. Admissão da Expert, que eles fizeram uma admissão que é justamente para livrar o servo ali, ó. A turbina aqui, ó. Cortou a caixa de roda aqui, o paralama. Acho que aqui a gente vai ter que fazer uma capinha aquela de fibra de carbono. Até tem que encomendar mais aquela chapa, né? Sim. Pro paralama do Corvette. Tá fazendo Corvette. Aqui dá pra fazer uma capinha melhor pra prender. Aqui a gente tirou os injetores pra testar ali, né? São os injetores aqui, a gente tá usando eles Bosch de 130 libra-hora. Bobina aqui acho que é de Punto T-Jets aqui, né? Que é derivada de maréia, mas na verdade eles chamam de motorsport essa bobina, é interessante. Reservatóriozinho aqui de respiro. Os filtrozinhos do Regis aqui, nosso amigo. Aqui tá o filtro de combustível, ó, tu viu? E ele é bomba mecânica aqui, ó, tá vendo, ó? Sim, eu vi ela aqui. É uma bomba mecânica. Ela que tá meia. E parece que a polia da ponta tá meio torta. A gente talvez vai ter que tirar a polia pra trocar ali. O Dani falou. Tem dosador aqui, pressão de combustível tá lendo aqui, as conexões tudo da MTR lá no Brasil. A bomba de água elétrica, ó. E diz que o carro mantém a temperatura super bem assim, andando no trânsito tudo. Mesmo no calor. Então vamos ver. E chave geral aqui. A turbina é uma turbina daquela, é a Master Power, não sei se é um protótipo, é uma turbina de desenvolvimento nova, mas é uma turbina roletada da Master Power mesmo, que é. Até então, ali dá pra ver, ó. Gradezinha, entrada de ar ali, ficou boa. Escapamento, a sonda aqui. Boost ali tá acionando toda hora, a gente tem que configurar aquilo ali direito. Não sei se a gente vai botar uma mexiguete eletrônica aqui. Ela entra aqui, ó, se eu não me engano. A gente cabe direto ali até. Sim. Tem que dar uma limpada depois aqui. No transporte deu uma sujadinha. E o motor em si, quem fez lá no Daniel, né, da Pro Alto, do Paraná lá. Gente boa pra caramba, não sei como é que fala o sobrenome dele, é Questão, sei lá o que. O motor ele explicou no outro vídeo, que foi aquele que a gente parou em São Paulo pra mostrar. Mas tem biela de alumínio, pistão, se eu não me engano, a biela acho que é da MTR, pistão da FP, bastante peça nacional aí. Isso é uma coisa legal aí de mostrar aqui na gringa. Em si do carro, ó, eu acho muito legal essa rodinha clássica assim, pneuzinho. Atrás também fica... Ai, tá até o Mickey Thompson, nem tinha visto, mas não cabe muito pneu, porque a caixa de roda é original do carro. O interior do carro tá bem originalzinho. Painel eles trocaram ali. Painel bem bacaninho ali, fica bonitinho da UDG, brasileiro também, né? Claro, FT600 ali no meio. E vamos recebendo agora esse carro. Tô louco pra ir pra casa com ele. Hoje vamos ver se nós conseguimos andar pra casa. Mas a ideia é o seguinte, a gente tá deixando o carro em dia pra gente estrear ele publicamente aqui, mostrar ele no Café Octane.
Mas vamos ver como é que vai ser. Falei que eu nem me fala ainda que eu quero ver as encrencas aí. Não, ele ali tá ali em cima da mesa. Em cima da mesa. Quer tomar um café? Tem que pode café. Dá pra fazer um cafezinho aqui, ó? Dá. Ah, olha aqui, ó. É tanque? É farelo de tanque. Sim. Ah, eu mandei o vídeo pra você da câmera. Quer ligar a câmera pra ver? Liga ali, vamos ver. Ah, farelozão de tanque. Eu acho que coitadinho do bico não dá pra querer muito dele, né? Esse é o filtro antes do bomba ou depois? Só tem esse princípio. Só tem um depois. Então tem que botar um filtro menor, né? Também. E talvez botar esse antes da bomba até. Sim. Aqui a gente vai fazer como é que chama? Um exame. Colonoscopia aqui, ó. Mas é tipo, é geralzão ou assim? Geralzão. E tipo toda assim, a parede já fundo. o fundo inteiro tá podre. Aí tipo, toda vez que encher vai cair tudo assim. Sim. Não, na verdade, nem tem... Ah, dá pra ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera aqui, mas... Não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas tá... Sim, ela tá esfarelando ali, né? Uhum. E tem algum... Será que é algum trato? Não tem nem o que fazer, né? Tem que trocar o tanque. É isso daí. Então tá, vamos tirar esse tanque fora. Aqui deve ter produto, tratamento pra isso. Sim. Tratamento? Será? Ah, verdade. Deve ter. Dá pra fazer uma limpeza mecânica? Não, a gente pode ver se um tanque da nova 69, eles estavam falando que talvez tenha tem uns Chevrolet que são meio parecidos aqui, né? De repente eles têm uma dimensão parecida. Vamos ver, descobrir aí. O que tem na frente que bate? É o tanque mesmo que não passa? É a boia. Só um pouquinho pra frente ela sai. Ligar a traseira dele primeiro. Aqui o tanque fora, ó. Dá pra sentir assim na mão, aqui assim vai esfarelando. Na verdade é o seguinte, como a gente olhou o tanque do Nova, que ele é bem maior assim pelas fotos mesmo, né? Ele é um baita tanquezão. Então a gente vai tentar o seguinte, vamos pegar um produto mágico assim e vamos ver se ele, sei lá, para isso aí, né? Pelo menos para diminuir ou limpar. Vamos ver se é uma alternativa. E agora, ó, finalmente, o Opala funcionando direitinho. Vocês viram aí que estavam com problema nos bicos, né? A gente tava, na verdade os bicos sujaram, viram o tanque tava podre por dentro ali, mas a gente já deu um jeitinho ali, agora limpamos o tanque, botamos o filtro certo, limpou os injetores, né? A gente até olhou para adaptar um outro tanque de um outro carro ali, mas não é tão fácil, então vamos ter que recuperar esse tanque aqui. Então a gente vai fazer depois, tipo uma camada, tem um produto aqui que é a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar a gente achou esse produto aqui, ó, que ele primeiro tu limpa o tanque com esse desengraxante, preparação de metal, e aí tu bota um sealer aqui, que é tipo uma resina por dentro, que ele fica, sei lá, uma camada de borracha, digamos assim, ele é resistente a metanol, ó. Então, metanol, etanol, todo esse tipo de combustível. E aí agora o carro tá funcionando, né? Ele chegou todo se falhando em 3 cilindros ou 4, sei lá, alguma coisa assim. E agora eu vou dar vamos dar a primeira voltinha eu vou dar a primeira voltinha nos Estados Unidos. Vocês já viram o Daniel aí deu uma volta em Miami lá, mas eu vou dar a primeira voltinha. E vamos junto aí a turma, todo mundo aí, ó. Tem um pessoal querendo, né? Vamos lá. E outra, começou a cair uns flocos de neve ali. Não sei se a gente não vai pegar uma neve daqui a pouco aí. Olha o naipe. Vai. Carro velho com botão start só. Agora tá ruim de vento.
Quem diria aqui, ó, Opala na frente da Proline. Frente da Fueltec, ó. Encerramos então o primeiro episódio do Opala nos Estados Unidos. Ó, tô tremendo de frio aqui, tá quantos graus aqui, ó? -2 agora. Tá bacana. Tá bacana, né? Tá gostoso, né? Tá bonito. Tá gostando? Não, tá bonito. Mas é o seguinte, quero assim, ó, quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado, que tem torcido, que tem motivado. Agradecer especialmente ao Daniel DG, né, que mandou o seu Opala aqui pra gente, pra se divertir. Espero que ele consiga vir aqui pro Café em Octane na semana que vem, que a gente vai estar indo. Vocês vão estar assistindo esse episódio no dia anterior ao Café em Octane, então vai ter mais conteúdo. Esse aqui é o primeiro episódio do Opala nos Estados Unidos. A gente descarregou, esse carro chegou em Miami, o Daniel recebeu lá, deu uma volta em Miami, vocês viram aí. O Jean Bonato trouxe o carro até aqui com aquele caminhão maravilhoso. Chegou aqui o carro todo se falhando, fomos limpar os bicos, fomos limpar o tanque, deixar tudo certinho e agora o carro funcionando perfeito. Agora é o seguinte, tem bastante história pra gente contar, a gente tem dinamômetro, a gente tem que testar, e tem mais coisa aí que eu acho que ele vai de repente aparecer em Oklahoma, em algum lugar, mas isso aí fica pra depois dessa história aí. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham curtido esse episódio e toda essa saga de trazer o Opala para os Estados Unidos. Agora a gente vai fazer história com esse carro aqui. Tchau!